vai. Graça de Deus e de nosso Senhor Jesus esteja com você, com a sua casa, com toda a sua família. É maravilhoso podermos elevar nosso pensamento, nosso coração até os céus e proclamarmos que Jesus Cristo, Ele é Senhor, Ele reina e para Ele todas as coisas são possíveis. A Sagrada Escritura, no Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 18, tem esta passagem que nos relata sobre a vinda e o nascimento de nosso Senhor Jesus e deixa bem claro que o Espírito Santo de Deus é Ele quem trabalha, quem faz a obra na vida do ser humano aqui nessa terra. Enquanto a igreja de nosso Senhor Jesus estiver aqui na terra, o Espírito Santo de Deus, Ele estará aqui fazendo presente, se fazendo presente para agir na nossa vida, para agir na sociedade, para agir nessa terra de uma forma em que Ele venha trazer vida na vida das pessoas, levando elas a ter o conhecimento que só existe um único Deus nos céus e na terra que é capaz de mudar a nossa vida, a nossa história, a nossa casa e a nossa família. Porém, o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18, diz: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, noiva com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Quando nós paramos para refletirmos nesta passagem, porque a passagem ela está declarando, a passagem bíblica está declarando, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Aí nós vamos entender como o Espírito Santo de Deus, ele tem a sua participação na formação da terra, do mundo, na criação de Deus. Por isso que nós devemos todos os dias abrir nossa mente, nosso coração e chamarmos o Espírito Santo de Deus para ser nosso companheiro, nosso amigo, nosso ajudador, porque a palavra de Deus lá no livro de Romanos diz que esse mesmo Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando nós paramos para refletir na Sagrada Escritura, nós vamos entender que existe um Deus que é capaz de fazer coisas que nós não pensamos, não imaginamos. Porque veja, o relato do nascimento do Filho de Deus, a forma, a maneira que ele veio a essa terra, foi uma forma de ação de Deus através do Espírito Santo para que Jesus viesse essa terra. A palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 está escrito: porque o Senhor, Ele é Espírito. E diz a palavra: aonde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Então, quando o anjo do Senhor é enviado a esta jovem, escolhida pelo próprio Deus para ser a mãe de nosso Senhor Jesus, ela estava em uma projeção. Havia uma projeção na vida desta jovem, que era casar-se, construir uma família. E veja que o relato diz que ela estava desposada, ou seja, ela estava noiva, estava em preparação, estava se programando para o dia do seu matrimônio. Mas tem uma coisa interessante. Veja o quanto Deus ele é capaz de fazer grandes coisas na nossa vida. Por isso eu digo para você, seja uma pessoa de fé. Acredite na possibilidade de Deus agir na tua vida. Não importa
qual seja o tamanho do problema ou a situação que você esteja vivenciando hoje. É necessário, Jesus disse, é necessário que você creia em Deus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus. Veja, esta moça estava noiva, estava em preparação, mas há um relato que a palavra deixou escrita. Antes de se ajuntarem, antes dela se juntar, antes de casar, antes de se deitar com o seu noivo, antes de qualquer contato de relacionamento entre um homem e a mulher, não houve nada disso entre Maria e José. Era uma moça que estava virgem pura. Mas veja a ação de Deus. A palavra diz: achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então não precisou esta moça ter nenhum contato sexual com o seu noivo. Não precisou de nenhum contato humano para que uma criança fosse gerada no ventre daquela jovem. A palavra diz: achou-se ter concebido do Espírito Santo de Deus. Agora veja, a palavra de Deus diz lá no livro de Gênesis, quando tudo se inicia, quando tudo começa, sempre que há um começo, sempre que há um início, há uma ação divina sobre o ambiente, sobre uma vida. E a palavra diz que a terra era sem forma, era vazia. Mas a palavra diz, Gênesis capítulo 1, o Espírito Santo de Deus, ele pairava sobre a face das águas. Não havia formato, não havia nada. Mas o Espírito Santo do Senhor, ele se fazia presente para agir, para atuar. O Espírito Santo, ele estava dependendo somente de uma palavra rema do próprio Deus, do próprio Criador. E quando o próprio Deus, ele diz: haja luz, haja terra, haja isso, haja aquilo, o Espírito Santo de Deus, ele foi se movendo, ele foi atuando, ele foi agindo, e ele foi trazendo forma ao que não existia nenhum formato. O Espírito Santo de Deus, ele traz vida aonde não tem. Ele transforma aonde precisa de transformação. Por este motivo, tanto eu como você precisamos acreditar que o Espírito Santo de Deus, ele se faz presente nessa terra, nessa atmosfera, para mudar a minha vida, mudar a tua vida, mudar a vida da tua família, trazer situações que estão aí precárias, notícias que você tem recebido de algo que tem abatido o teu coração, te deixado uma pessoa triste, oprimida. O Senhor, ele quer agir na nossa vida através do Espírito. A palavra de Deus está dizendo, 2 Coríntios capítulo 13, aliás, capítulo 3, 2 Coríntios 3,17, o Senhor é Espírito. Nós não podemos nunca ter contato com Deus se não for por meio do Espírito de Deus, por meio do Espírito Santo. E o versículo de 2 Coríntios 3,17 diz: aonde está, aonde se faz presente o Espírito de Deus, aí há transformação, aí há liberdade. Por isso que quando o anjo, ele chega para esta virgem, para esta moça, e diz: você foi escolhida para ser a mãe do Salvador. E a palavra diz, como nós lemos aqui no versículo de Mateus capítulo 1, versículo 18, achou-se ter concebido do Espírito Santo. O Espírito Santo vem, pousa sobre a vida daquela moça e faz com que um grande milagre. Isso aqui é mais do que um milagre. Não existe nenhum relato de uma moça, uma mulher, ela conceber, ela ser grávida de uma criança no seu ventre, se não for atrás de um relacionamento, de uma ação entre o homem e uma mulher. Não existe nenhum meio, mas a palavra está falando que para Deus todas as coisas são possíveis. Creia no seu coração.
Receba esta palavra no teu espírito. Se você estava desanimado, desmotivado, entristecido, preocupado, levanta-te agora e creia que aonde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Seja qual for a situação que você esteja vivendo, creia que no nome de Jesus todas as coisas são possíveis. Aonde quer que você esteja me assistindo, me ouvindo, me acompanhando, estenda a sua mão aos céus. Se for possível, feche os teus olhos e ore comigo agora. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos diante da tua presença, porque a tua palavra diz: todos aqueles que te buscam encontrarão. E nesta hora eu oro a ti por todas as pessoas que estão precisando, que estão necessitando de um toque das tuas mãos. Alcança, Senhor, esse homem, esta mulher, esse moço, esta moça. Estenda as tuas mãos e toque na vida desse agora. Arranca, meu Deus, toda a tristeza, arranca toda a angústia, arranca a opressão, arranca a depressão, arranca esse espírito opressor que tem oprimido a vida desta pessoa, levando ela a tomar medicamento controlado para o seu sistema nervoso, para controlar a depressão, a ansiedade, o medo, o pavor. Espírito do Senhor, aonde tu se faz presente, a liberdade, a transformação, a mudança. Então se faça presente agora, Espírito de Deus, na vida desta pessoa. Quebra as prisões, quebra as cadeias e torna esta pessoa livre da depressão, da ansiedade, do medo, do pavor, de todos os males que tem afligido esta pessoa. Alcança, meu Deus, esta pessoa que está doente, que está enferma. Senhor, em teu nome, ó Jesus, eu repreendo esse câncer, eu repreendo essa diabetes, esse caroço maligno que está no reto, no pâncreas, no intestino grosso, delgado. Eu repreendo essa doença, essa enfermidade, esta pessoa que já passou pelas mãos de vários médicos e não tem tido melhora. Meu Deus, tu és o médico dos médicos, não há nada que seja impossível para ti. Por isso, em nome de Jesus, eu repreendo essa doença, eu repreendo essa dor, eu repreendo esta infecção urinária, eu repreendo esta pressão alta, esta pressão baixa, eu repreendo essa disritmia, toda a diabetes, as dores da cabeça, toda enxaqueca, todo desvio mental, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Que esta pessoa seja curada ao procurar a dor, ao procurar o caroço, a infecção, que ela não encontre mais. Porque a tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Por isso eu decreto a cura, a libertação, a salvação plena da vida desta pessoa. Esse que estava afastado dos caminhos eternos, esse que estava afastado de Deus, em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor agora entre na vida desta pessoa e traga ela de volta, Pai, para os teus caminhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu declaro esta pessoa curada, liberta e abençoada em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado pela sua companhia. Você que esteve nos assistindo, nos acompanhando. Se esta palavra ela te ajudou, se esta palavra te trouxe ânimo, fortaleceu o teu coração, se a oração te abençoou, você estava aí desanimado, triste, sentindo as dores, e através da palavra, desta oração, você sente que algo aconteceu na tua vida, porque o mesmo Espírito que concebeu Jesus no ventre daquela jovem, esse mesmo Espírito, ele está concebendo, ele está se manifestando na tua vida, te curando, te libertando. Creia nisso. E se isso fez bem, compartilha esse vídeo, esta palavra, esta oração com 5 pessoas, com 5 amigos, para que elas também sejam alcançadas por Jesus. Lembra do relato que havia um homem deitado numa cama paralítico. Se não fosse aqueles amigos, ele não era curado. Mas aqueles amigos pegaram aquela cama e levaram
aquele outro amigo deitado numa cama paralítico até Jesus e Jesus os curou. Quando você compartilhar esta palavra, esta oração com um amigo, com um parente, com alguém, vai acontecer a mesma coisa na vida dele, em nome de Jesus. Fica em paz, que Deus te abençoe e até lá.